13 de março, ontem, 60 anos daquele que foi o último ato político, o último grande ato político antes do golpe de 64. O golpe foi em 31 de março. Mas no dia 13 de março de 1964, portanto, ontem, 13 de março, 60 anos do grande comício da Central do Brasil. Foi a última vez em que o presidente João Goulart, aqui a gente tem as fotos, o presidente João Goulart ao lado da primeira-dama Maria Tereza Goulart, falou para uma multidão defendendo as reformas, tentando se manter na ofensiva e resistir aos setores que já avançavam para um golpe de Estado contra o João Goulart. O presidente Lula, numa declaração infeliz, mas que tem um contexto político, a gente ontem já debateu isso, mas no meu ponto de vista uma declaração infeliz, disse que a gente não deve remoer o passado, se referindo a essa questão de 1964. Não é remoer o passado, né? Não é remoer o passado. Porque nesse caso também o passado é presente. O passado não passou. Se tivesse passado, a gente não teria os generais helenos, os generais Bragas Neto, os capitães, aqui ó, o general Heleno, é um filhote da ditadura de 64. O Braga Neto, outro filhote da ditadura de 64. Filhote mal criado. O capitão, filhote da ditadura de 64. Votou no impeachment, no golpe contra Dilma, louvando o torturador da ditadura de 64. O Ustra. Defende o tempo todo. O programa deles é o programa de defesa da ditadura, da tortura. Então como é que a gente pode dizer não vamos remoer o passado se o passado é presente? Não dá para dizer. Nós temos que lembrar o passado. Fala. Nesse caso, um dos investigados por incentivar os golpes chama-se Figueiredo Neto. Também. Um dos netos dos ditadores. Muito bem lembrado. Dos nossos anos de chumbo. Que estava na Jovem Pan até outro dia, neto do ditador, e carrega a bandeira da ditadura. Então, a ditadura não passou, nós não estamos remoendo o passado. O passado é presente. Se a gente não tivesse esse passado tão presente, o livro do Jefferson Tenório não estava sendo proibido por bolsonaristas em Goiás, no Paraná, Mato Grosso. Né? Tudo isso é o passado mal curado de 1964. Como eu disse, o golpe em si foi no dia 31 para o dia 1º de abril. Eles puxaram para o dia 31 para não ficar como o dia da mentira. Mas foi ali, entre 31 de março e 1º de abril de 64, portanto, daqui a pouco, 60 anos do golpe de 64, o presidente Lula deu ordem para que o Ministério dos Direitos Humanos cancelasse o ato político que aconteceria para lembrar, como um ato de memória, para que não se repetisse 64. Mandou cancelar, disse que não era para remoer o passado. Mas aqui no ICL, e tenho certeza em muitos setores do campo democrático e progressista, a gente fala do passado, relembra o passado, vai falar e vai cobrar que esses militares, filhotes da ditadura de 64, sejam punidos pelo que fizeram agora, pelo golpe que tentaram dar de novo em 2022 e 2023. Em torno de todo esse debate, ontem, o líder do MST, um dos líderes, né, o João Pedro Stedley, publicou no Twitter, nas redes sociais dele, essa sugestão. Eu achei muito legal. Vou trazer aqui. Recomendo ouvirem o discurso do presidente Jango, o João Goulart, em 13 de março de 64. 60 anos passados e parece tão atual e necessário. Se não fossem os interesses dos Estados Unidos e a servidão da burguesia, nada nacional, né, diz o Stedley, e das Forças Armadas, o Brasil poderia ter sido outro. E aí o Stedley joga aqui o link. Eu convido você também para ouvir na íntegra. Quem gosta de história, quem gosta de política, a íntegra do discurso, a gente é transportado, é uma viagem no tempo isso aqui. A gente é transportado para o comício. Tem o sobe-som, né, como a gente diz, tem o som das pessoas na rua, tem o discurso, um jeito de discursar antigo, né, porque já se passaram 60 anos, o jeito como o Jango, um gaúcho, falava assim de um jeito mais lento, inclusive, dos discursos, né, que era típico daquele período, o próprio Getúlio Vargas e o Jango, em 1964.
Aí o Sted ele fez essa sugestão: ouçam o discurso do Jango. Né? Não vamos deixar de lembrar desse passado, não, vamos lembrar do passado. E aí eu fui ouvir e separei, porque é um discurso de 1 hora, em que o Jango estava fazendo? Defendendo o programa de reformas de base, que era o programa do governo dele, que era um governo de centro-esquerda, um governo desenvolvimentista, de independência nacional e que herdava toda aquela tradição do varguismo. Petróleo é nosso, né? Defesa do interesse nacional, direitos trabalhistas. Ele se dirige ao povo o tempo todo assim: trabalhadores, trabalhadores. Não eram brasileiros e brasileiras, eram trabalhadores, como Getúlio fazia, né? Trabalhadores do Brasil. E o Jango, trabalhadores, ele chamava de patrícios, que é um jeito também antigo, né? Ninguém mais usa isso assim na política. Mas eu separei 3 trechos para a gente acompanhar. Nós temos o áudio e aí algumas imagens que já estão rodando aqui desde o começo da minha fala, vocês estão vendo, são imagens desse dia, né? Muitas delas do dia em que o Jango foi ao comício na Central do Brasil, uma multidão incrível, sindicatos, faixas, em defesa das reformas de base, e 18 dias depois o Jango seria derrubado com apoio dos Estados Unidos, com as forças dos Estados Unidos preparadas para invadir o Brasil se ele resistisse ao golpe de 1964. Vamos ouvir esse documento, que é um documento histórico, a voz do presidente João Goulart, que seria derrubado 18 dias depois. O primeiro trecho, ele fala que a direita queria a democracia sem povo na rua. Me lembrou muito o que nós estamos que nós estamos vivendo agora. Primeiro trecho, ele fala sobre a democracia sem povo, que era o que propunha a direita que estava tentando derrubá-lo já naquele momento. Vamos ouvir. O que eles querem é uma democracia de um povo emudecido, de um povo abafado nos seus anseios, de um povo abafado nas suas reivindicações. É um trecho curtinho, a gente ouve depois dos aplausos. Ele fala a democracia do povo emudecido, é o que propõe a direita brasileira. Porque naquele momento havia muita efervescência. As pessoas estavam na rua cobrando reforma agrária, reforma na educação, reforma na saúde, eram as reformas de base do Jango. Um pouquinho mais adiante, ele fala que do outro lado havia uma turma que se dizia democrata, mas que praticava a democracia do ódio. Também me lembra demais o Bolsonaro e o bolsonarismo, que fala assim: vamos jogar dentro das 4 linhas, mas pratica e propõe o ódio. O Jango fala disso em 1964. Vamos ouvir esse segundo trecho. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, é a democracia da intolerância, é a democracia do ódio. A democracia que eles querem, trabalhadores, é para liquidar com a Petrobras, é a democracia dos monopólios nacionais e internacionais, a democracia que pudesse lutar contra o povo, a democracia que levou o grande presidente Vargas ao extremo sacrifício. Esse vídeo é da semana passada? Porque parece que o discurso não mudou em nada. 60 anos, o discurso é exatamente igual, os problemas são os mesmos, né? Só o jeito de falar que muda um pouco, né, Vivian? Assim, a entonação é um pouco diferente, né? Um pouco mais lento, né? Isso a gente repara, né? As pessoas tinham um jeito mais, assim, lento para falar, inclusive nos comícios. E, para quem conseguiu ouvir bem aqui, ele cita a Petrobras, diz, do outro lado querem destruir a Petrobras, querem destruir o legado do presidente Vargas. Gente, o Vargas tinha se suicidado 10 anos antes, em 1954, né? Cercado pelas questões... Ele tinha acabado de criar a Petrobras. Como a Petrobras é central no Brasil, né? Porque em 54 o Vargas se suicida e deixa uma carta, a Carta Testamento, em que ele cita, e fala: quando eu criei a Petrobras, vieram as pressões para me derrubar, pressões externas e internas, de uma burguesia que prefere se associar com os Estados Unidos. O Vargas se suicida em 54, adia o golpe, porque tentaram o golpe já em 54. Em 64, o Jango, que era herdeiro do Vargas, herdeiro político, tinha sido ministro do Vargas, vai para o comício da Central do Brasil e fala de novo: é a Petrobras, eles querem atacar a Petrobras está no centro do debate. A Dilma foi derrubada em 2016, e a gente sabe, muito em função do pré-sal. Então, esta linha do tempo é importante para a gente ver que os debates não começaram agora. É um debate antigo no Brasil, da questão nacional, que uma parte da esquerda às vezes esquece. Parece que é uma coisa antiga, né? Falar em nacionalismo, em defesa nacional. Mas olha,
E isso está no centro do debate, esteve no passado e continua. Tanto é que quando derrubaram a Dilma, primeiro ato do Temer, nomear o Pedro Parente na Petrobras, mudar a política de preço da Petrobras e favorecer a exportação de petróleo cru e a importação, para o Brasil ficar dependente de importação de derivados de petróleo. Então essa linha do tempo, Getúlio Vargas, Jango derrubado, Dilma derrubada, três. O Getúlio não chegou a ser derrubado porque deu um tiro no peito, no fato talvez mais dramático da história brasileira do século XX, ao lado do golpe de 64. E as pessoas falam, a história do Brasil não tem muito conflito, né? É tudo assim feito na... Não tem conflito? Um presidente que cometeu suicídio dentro do palácio. Quem nunca visitou, vale a pena visitar o Museu do Catete, no Rio de Janeiro, o antigo palácio de governo, onde o Getúlio deu um tiro no peito, no quarto onde ele dormia. 54. 64, o Jango faz esse enfrentamento, acaba derrubado e vai para o exílio, e morre no exílio. Não queriam deixar o Jango voltar ao Brasil para ser enterrado. A família teve que lutar muito para trazer o corpo e enterrar em São Borja, lá na divisa, lá no sul do Brasil, na fronteira. E há um terceiro trecho aqui, eu estou só fazendo essa linha do tempo para mostrar como tem história, como a gente tem que remoer o passado sim, viu, Lula? Voltar para o passado. Eu sei que você tem que gerir o presente, Lula, não está fácil também. Mas então, cuida aí, a gente vai fazer aqui o papel de cobrar para que não seja esquecido esse passado. Né? Vamos ouvir um terceiro trecho do presidente João Goulart, na véspera de ser derrubado, o último ato público do João Goulart no comício da Central do Brasil, em que ele fala das reformas e defende as reformas de base, e tem o povo gritando ali, interessante. Vamos lá, o terceiro trecho, por favor. A hora é a hora das reformas, a hora das reformas brasileiras, reformas de estrutura, reformas de métodos, reformas de estilo de trabalho e reformas de objetivos para o povo brasileiro. É isso, era a defesa das reformas de base. Então, um documento, né, um documento histórico, um documento sonoro da história do Brasil. Eu já tinha lido, já tinha visto fotos, já tinha estudado isso, mas eu nunca tinha ouvido a voz do presidente João Goulart nesse comício. Vale a pena, bela dica. Obrigado, hein, Stedley, por ter espalhado essa sugestão aí pelas redes. E a gente convida também as pessoas, se você não souber onde achar, está lá na conta do Stedley no antigo Twitter, ele dá o link ali, você vai, tem 1 hora, para quem tiver paciência, por isso que eu separei 3 trechinhos aqui para a gente poder ouvir. Dá um pouco de saudade de um Brasil que sonhava, que tinha utopia. Né? E quando passa e 64 termina, a ditadura termina, muitos daqueles que tinham sido derrubados pelos militares voltam e trazem de volta essa utopia. Darcy Ribeiro, tive o prazer de entrevistar o Darcy Ribeiro, de ouvir o Darcy Ribeiro falando. Ele era parceiro do João Goulart, foi ministro do João Goulart. Acreditava muito no Brasil, tem uma obra espetacular sobre o Brasil, para a gente entender o Brasil, sobre o povo brasileiro, um intelectual e político. Né? Sonhava o Brasil. Paulo Freire, que tentam destruir. Né? Está na nossa série aqui também, no nosso documentário aqui do ICL. Então, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Florestan Fernandes, tantos outros, né, intelectuais, homens e mulheres, Maria da Conceição Tavares, a economista, que está viva, Maria da Conceição Tavares, com mais de 90 anos, sonhando aí no aspecto da economia, um Brasil livre, independente na economia. Então, figuras que vieram, que foram perseguidas na ditadura e depois voltam e ainda dão sua contribuição na saída da ditadura e deixam aí como legado essa ideia de sonhar com o Brasil, sonhar com um projeto de país. E aí a gente volta para o Brasil do presente, onde, né, saudade do Darcy Ribeiro, onde o presidente Lula diz, não vamos remoer o passado. Olha, eu também compreendo, ontem a gente trouxe aqui um entrevistado que, né, trouxe o contexto, por que o Lula está fazendo isso, ele tem que dar conta de várias pressões, alguns generais vão ser condenados pela justiça, ele não quer abrir uma luta com todas as Forças Armadas, mas isso não impediria de dizer, vamos lembrar o que foi 64. Né? Eu acho que daria espaço para as duas coisas. Tem um outro lado também interessante para a gente observar. Getúlio Vargas, morto. João Goulart, exilado. Dilma, golpeada, derrubada. O Lula não quer ser nenhum desses três. O Lula é diferente deles.
O Lula é de um pragmatismo absoluto. Quem será que está certo? Quando o Lula estava sendo perseguido, muita gente dizia, ele devia ir para o exílio, como fez o Jango. E o Lula dizendo, não vou para o exílio, eu fico aqui. O Lula não é o Jango. Muita gente na direita achava, o Lula vai para a cadeia, não vai aguentar. Eu via gente de direita, de extrema direita, dizer, ele vai morrer, ele vai se matar na cadeia, ele não aguenta ficar preso. Ele gosta de beber, ele não vai aguentar ficar preso. O Lula não era o Getúlio Vargas. Ele falou isso, eu não vou dar um tiro no peito. O Lula é um sobrevivente pragmático. Então, acho que o Lula, olhando o cenário e conhecendo a história do Brasil, porque ele disse que ele estudou muito a história do Brasil, de novo, quando esteve preso, ele tem essa história. Não vou cometer um ato heróico, passar para a história de maneira heróica, se eu posso resistir e ficar no poder da maneira que for possível. Eu entendo, esse é o caminho do Lula, esse é o Lula. Não estou pedindo que o Lula seja o Getúlio, que o Lula seja o Jango. Não, o Lula é o Lula, está fazendo a trajetória dele e, de certa maneira, eu acho uma trajetória tão grandiosa ou mais grandiosa que a do Getúlio Vargas, né? Porque o Getúlio, na primeira fase, foi ditador. E o Lula, não. O Lula vai completar, completando esse terceiro mandato, 12 anos em democracia, disputando, foi para a cadeia, sai da cadeia. Acredita o tempo todo no jogo institucional e democrático. Então, é uma personalidade grandiosa. E é diferente desses outros que a gente trouxe aqui. Mas que dá uma saudade de um país que sonhava, que tinha projeto nacional, que tinha disposição para o enfrentamento. Imagine o Jango, que o pessoal dizia é comunista. Não tinha nada de comunista, ele era um homem de centro-esquerda, dono de terra no Rio Grande do Sul. Mas tinha um projeto de desenvolvimento, projeto nacional de desenvolvimento. Onde é que foi parar isso? O Brasil hoje fica nessa tentativa de vamos resistir, manter a democracia. Eu acho importante, necessário, entendo e apoio o Lula fazer todo tipo de aliança para a gente ter a consolidação da democracia e isolar a extrema-direita para que não aconteça de novo 54 com Getúlio, 64 com o Jango e 2016 com a Dilma. 3 momentos dramáticos de rompimento da vontade popular e da ordem democrática no Brasil. O Lula está trabalhando para que isso não aconteça. E aí faz todo tipo de concessão. É possível compreender de um lado, eu acho que dá para fazer as duas coisas. Criticar e dizer, Lula, tem que lembrar 60 anos de 64. Criticar. E ao mesmo tempo dizer e reconhecer, sem o Lula e esse pragmatismo absoluto e competente, que ele sabe fazer, talvez a gente estivesse pior agora do que em 64. A gente já teria um outro golpe, teria uma extrema-direita consolidada no poder. Então quem é que está certo? Nós que cobramos. Lula, em frente, não abaixa a cabeça para os militares, vai para cima. Ou ele, que conhecendo e manejando ali o poder, diz, mas eu estou aqui mantendo o governo, fazendo concessões para que não aconteça um outro 64. Um outro 54 com Getúlio e nenhum outro 2016 com a Dilma. Cabe a nós aqui, do outro lado, que não estamos no poder, não somos governo, dizer até onde vai isso? Nós vamos sonhar com o Brasil? Nós temos um projeto de país? Para onde que vai esse país? Vamos ficar administrando, fazendo todo tipo de concessão? Até onde vai? Depois, como é que a gente sai disso? Eu não tenho a resposta, mas estou lançando aqui as perguntas num dia em que a gente lembra o último ato grandioso de João Goulart, um personagem da história que terminou golpeado pelos militares em 1964.